Hoje é o segundo domingo de agosto, é o domingo dedicado aos pais. Quero por isso aqui manifestar a minha alegria e gratidão a Deus por ter me dado um pai que me ensinou e ensina muitas coisas, dentre elas o valor do silêncio e o valor do trabalho. Quero expressar também minha gratidão ao meu pai pelo seu exemplo, por cuidar tão bem de nossa família, nunca deixando nada faltar. Ao meu pai, Manuel Luiz, um grande abraço, muitas felicidades no seu dia, o meu amor, as minhas orações. Meu pai, muito obrigado. E a você, meu irmão de fé, vamos ao nosso vídeo de hoje. Olá, meus amigos, estamos celebrando hoje o 19º domingo do tempo comum no calendário litúrgico da nossa igreja. E essa liturgia, ela vem falando hoje de ousadia, falando de herança, de promessas. Deus nos prometeu uma herança e nós, nessa condição de herdeiros, nos colocamos na condição de filhos adotivos de Deus. Por isso, a oração ela fala de ousadia, ousamos chamar de Pai. Deus é eterno e todo-poderoso a quem ousamos chamar de Pai. Este Pai que nos promete muitas coisas, dentre elas a vida eterna. Na primeira leitura, nós vemos aquela cena que é muito clássica, muito característica, É clássica e muito característica, porque é uma cena muito famosa, Elias, ele está cansado de viver. Elias perdeu as esperanças. Elias deixou-se ser invadido por um sentimento pessimista, porque ele chega num determinado lugar, se coloca aí debaixo de um junípero, tem um lugar aí que tem sombra, e pede para Deus a morte. Ele usa essas palavras. Agora basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra deste junípero. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te e se alimente, porque ainda não chegou a hora de morrer. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites. Então, Elias aqui, ele se transforma do pessimista, daquele que desiste, a modelo dos cristãos. Modelo para cada um de nós. Modelo para que nós possamos ver e entender que nós devemos, na nossa vida de comunidade, ouvir a palavra de Deus, nos alimentarmos deste alimento que dá vida, que é a Eucaristia, e prosseguirmos nesta nossa caminhada, porque há um longo caminho que deve ser percorrido. Nós não devemos nos desanimar diante das dificuldades, diante das circunstâncias que às vezes são adversas, diante das contrariedades da vida. Mas, com o alimento que Deus nos dá, nós então devemos ter a força
para continuar nessa nossa caminhada. Não desistir jamais. Nós não fomos feitos para desistir, não fomos feitos para desanimar. Fomos feitos para seguir a vontade de Deus, seguir os seus desígnios, seguir os seus ensinamentos e colocar o pé na estrada. Qual a missão que Deus quer para a nossa vida? Nossa missão, em primeiro lugar, acreditando nessa palavra de Deus, nos alimentando da Eucaristia, nós vamos prosseguindo nessa nossa vida. É preciso um tempo. Aqui, Elias passou 40 dias e 40 noites. Um tempo onde ele fez o seu discernimento. Esse 40 aqui é um número simbólico que quer nos apresentar justamente esta dimensão da providência de Deus num tempo. A graça de Deus que se manifesta em um tempo. Deus dá a cada um de nós um tempo propício para que nós possamos utilizar para fazer um discernimento oportuno da sua vontade. É preciso que nós criemos ocasião para que essa graça de Deus se manifeste em nossa vida e nós possamos escutar com clareza aquilo que Deus quer para o nosso cotidiano, aquilo que Deus quer que nós façamos desses nossos dias que Ele nos concede aqui neste mundo. E não somos nós que devemos decidir quando chega o momento de parar. É Deus que decide. Elias estava aqui, desanimado, talvez desesperançoso, e pede a morte. Quero morrer porque já chega, Senhor, já basta. E o salmista vem nos dizer que feliz o homem que tem em Deus o seu refúgio. Feliz o homem que não confia nas suas forças, mas confia todas as suas preocupações a Deus. Essa oração do salmo de hoje é uma oração de confiança em Deus. E louva a este Deus que providencia tudo, né? Que providencia que nós possamos estar caminhando e possamos nos alimentar desta comida que vem de Deus e não fazer simplesmente alimentar-se e dormir. Foi a primeira postura de Elias. Ele escutou a voz do anjo que o tocou, pediu que ele levanta-te e come. Ele abre os olhos, come, bebe e volta a dormir. Quantas vezes nós fazemos também isso? Vamos à comunidade, vamos à missa, vamos à igreja, escutamos a sabedoria do Evangelho, a sabedoria da Palavra de Deus e simplesmente ficamos adormecidos. Não dormimos fisicamente, mas é como se estivéssemos adormecidos, porque não criamos ocasião para colocar em prática essa Palavra de Deus. Não é aceitável que nós nos alimentemos da Palavra de Deus, nos alimentemos da Eucaristia e simplesmente fiquemos adormecidos, sem nenhum tipo de ação na vida da comunidade. É preciso agir, é preciso caminhar, é preciso também dar tempo ao tempo, porque esse 40 dias e 40 noites, né, que nos quer dizer, este tempo de graça, é preciso que nós façamos por onde que esta graça chegue, esse tempo chegue. E se nós estivermos ainda duvidando de que seja esse o procedimento, então o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São João, nos aponta para este alimento, que é um alimento de vida, um alimento que vem do céu, um alimento que é dado por Deus, um alimento que é vivo, um alimento que é feito de carne. E aí nós devemos entender, aqui está muito explícito no Evangelho de São João, que o evangelista está falando do corpo de Cristo, esse corpo de Cristo que alimenta a nossa existência cristã, que alimenta essa nossa vida cristã. O único alimento que de fato nos dá forças para suportar essas dificuldades, essas contrariedades, tudo isso, esses desafios que aparecem na nossa vida. O próprio Jesus Cristo fala:
Eu sou o pão que desceu do céu. Se lá, no Antigo Testamento, nessa leitura que nós escutamos do livro dos Reis, na primeira leitura, nos pede para nos alimentarmos e nos colocarmos a caminho, porque ainda há um longo caminho a percorrer, a estrada ainda é muito comprida para ser trilhada. Aqui no Novo Testamento, no Evangelho de São João, nós temos que classe de alimento é esse que nós devemos nos alimentar. Nos alimentar de Jesus Cristo, da sua palavra e, é claro, da Eucaristia. Eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 41, finalzinho do versículo 41. Eu sou o pão que desceu do céu. No versículo 48, eu sou o pão da vida. No versículo 51, quem comer, ou melhor, eu sou o pão vivo descido do céu. Este pão que desce do céu não é um pão estático, é um pão que é vivo, um pão da vida, um pão que é um pão de vida e vida em plenitude. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, para a vida dos povos, né? Aqui se entenda mundo como o povo. Há muitas formas de se entender o mundo. Neste caso, a vida do mundo é a vida deste povo que foi eleito, escolhido por Deus. Então, como nós temos, né, os documentos da igreja, e o documento de Aparecida é muito claro quando ele fala sobre isso, já no seu tema, o tema do documento de Aparecida é discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele, em Jesus Cristo, os nossos povos tenham vida. Ora, Deus nos pede para trilharmos um caminho, nos pede para nos alimentarmos. Este alimento é o seu próprio corpo. Ele que vem, que desce do céu, sai da sua eternidade, vem ao nosso encontro para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Por isso nós não podemos nos alimentar deste pão que desceu do céu. Não podemos nos alimentar deste pão da vida, deste pão vivo descido do céu, a própria carne de Jesus Cristo, o próprio corpo de Cristo, e voltarmos a dormir. Voltarmos para nossas casas e simplesmente não fazermos absolutamente nada. E é aí que entra a segunda leitura, nos ajudando a compreender o que nós devemos fazer nessa caminhada nossa que nós estamos aí percorrendo. Nos alimentamos da Eucaristia e depois, o que fazer? Dormir? Não. São Paulo vai nos dizer que toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. É o primeiro passo. Tirar tudo aquilo que divide, tudo aquilo que nos separa. Sede bons uns para com os outros. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. Em resumo, São Paulo está nos recordando o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos, vivei no amor como Cristo nos amou. E essa segunda leitura é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, né, e capítulo 5, versículo 2. Então perceba que na liturgia de hoje tem essa sequência. Um convite a se alimentar. Esse alimento é o alimento eucarístico e o alimento da palavra que nós recebemos na comunidade cristã, na vida de comunidade e na nossa celebração dominical da ressurreição do Senhor.
E depois nós somos chamados a continuar o nosso caminho, a continuar essa nossa caminhada, a continuar esse nosso trabalho para que o mundo tenha vida e vida em abundância. E aqui, então, nós precisamos ser contrários a tudo aquilo que é contra a vida, contra os valores do Evangelho. Agora nós estamos às portas das eleições. Em quem você vai votar? Em alguém que é contrário à vida? Alguém que é pró-aborto? Alguém que tem políticas públicas ou que nem sequer fala em propostas de políticas públicas? Você olha, o critério, como eu falava no vídeo do domingo passado, você tem que buscar, pensar, para escolher o candidato que vai lhe representar à frente do país, à frente do Estado, na frente da Câmara dos Deputados ou no Senado. Alguém que preza pelo bem comum. Alguém que tem o mínimo do senso do Evangelho. Não precisa nem ser católico, não precisa ser cristão, mas os valores que são minimamente exigidos para uma boa convivência, para que se tenha dignidade na nossa vida social, esse nós devemos escolher. Estou aqui apontando nem A nem B, dizendo vote nesse ou vote naquele, mas pense se naquele que você vai votar, se você está pensando naquilo que é benefício para você ou naquilo que é benefício para toda a sua comunidade, para toda a sociedade. Vai votar num vereador que não tem histórico político. Não, você vai votar num vereador que tem comprometimento com o seu bairro, tem comprometimento com a sua cidade, tem comprometimento com a educação, com a saúde. Então, aí nós conseguimos viver no amor. Porque, senão, nós olhamos para essas palavras bonitas da liturgia e depois, onde ela se aplica? Ela se aplica na nossa vida cotidiana. São Paulo está aí nos pedindo, vivei no amor. E esse pedido de São Paulo é recordando o mandamento de Jesus Cristo que disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Deus nos amou? Deus nos amou entregando o seu próprio Filho em nosso socorro, em resgate nosso, para nos libertar do poder do mundo, do poder do pecado. Assim nós devemos amar-nos uns aos outros, sabendo que nós devemos nos sacrificar. Um bom candidato, um bom líder é aquele que trabalha pelo seu povo. Hoje em dia está difícil você encontrar alguém que realmente queira o bem do seu país, o bem do seu povo, Porque todos vão dizer que querem o bem comum, todos estão dispostos a fazer o Brasil crescer, diminuir a pobreza, melhorar a educação, a saúde, a segurança. Mas nós devemos, de fato, investigar a vida destes aí e saber quais são aqueles que realmente querem trabalhar pela vida e quais são aqueles que querem trabalhar para o seu umbigo, para a morte. Quem trabalha para si, trabalha para que a sociedade se perca, se corrompa, morra. Quem trabalha para o bem comum, trabalha para a vida. Quem trabalha para a vida, mesmo que não seja cristão, mesmo que não seja católico, ele está em comunhão com Deus. Mesmo que não seja diretamente querida essa sua adesão a Deus, todos aqueles que buscam a verdade, buscam o bem e buscam a vida, estão buscando a Deus. Assim deve ser cada um de nós, independente do que tem por aí, independente desse tempo de eleições também. Nós devemos buscar fazer o bem em toda a nossa vida. Fazer aquilo que Deus quer que nós, de fato, façamos. E hoje, exercer a cidadania é fazer a vontade de Deus. Escolher bem um candidato é fazer a vontade de Deus. Educar bem os nossos filhos, as futuras gerações, é fazer
a vontade de Deus. Viver no amor. É o resumo dessa liturgia, desse 19º domingo do tempo comum. Nós ousamos chamar Deus de Pai. Tenhamos atitudes que nos façam dignos, de fato, de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos de fé, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.